uma vez, hoje para falar sobre nossos filhos. Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estou muito feliz. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre a criação dos nossos filhos. Como estragar os nossos filhos. A Bíblia diz que vamos ter que dar conta de cada pessoa que a nós confiáveis, ainda mais quando se trata dos nossos filhos. Olá, queridos, boa noite, paz e prosperidade a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Inteligência Conjugal. E essa noite nós vamos falar duas maneiras de estragar os nossos filhos. Pastor, mas que tema estranho que é esse? Queridos, tem muitos filhos sofrendo, filhos que já casaram, estão sofrendo porque os pais estragaram. E existem duas maneiras de estragar os nossos filhos. Nós vamos estar comentando sobre isso nessa noite. Esse é o nosso tema dessa noite. A semana passada nós falamos sobre comunicação. Quem estava conosco semana passada aí? Dá um joinha, dá um oi aí. Quem estava conosco na semana passada, que foi a primeira sexta-feira online do nosso Inteligência Conjugal, nós falamos sobre comunicação tem que ser uma via de mão dupla, né? Não pode ser uma via só de ida, uma mão reta, tem que ser uma via de mão dupla. Falar e parar para ouvir, tem que ser um diálogo. Nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre duas maneiras de estragarem os filhos. Pastor, mas eu ainda não tenho filho, não sou casada. Querido, deixa eu dizer algo para vocês. Você não talvez você não seja pai ainda, mas com certeza você é filho. Tá? Se você não pôr, não sou pai ainda, mas você é filho, você é filha. Então você pode ser uma dessas pessoas que está sofrendo pelas atitudes de seus pais. Então, de maneira inconsciente ou consciente, acabaram fazendo isso com você. E você vai sofrer depois no seu casamento, na sua vida conjugal, você vai sofrer por causa disso. Então nós vamos tratar essa noite esses dois assuntos. Semana que vem nós vamos falar sobre as principais armadilhas de um casamento, meu amor. Vamos falar sobre as principais armadilhas de uma vida conjugal. E eu não vou nem citar nada aqui para vocês ficarem na expectativa, porque o nosso projeto, pelo menos por enquanto nessa questão da quarentena, é fazermos todas as sextas-feiras essa live Inteligência Conjugal, nesse mesmo horário, né, às 22 horas, 10 horas da noite, fazer esse trabalho de inteligência conjugal, para de certa maneira contribuir e abençoar com os casamentos, jovens que querem se casar. O nosso casamento não é um casamento perfeito. Nós vamos completar agora dia 15 de setembro, né? Perdão, dia 17 de setembro, o homem não é bom de data, né? Dia 17 de setembro, 15 anos de casamento. Então nós temos já uma história, né? Nós temos duas filhas lindas, maravilhosas, a Raquel e a Isabelle de 13 e a Raquel de 2 aninhos. Então já temos uma experiência para poder passar para vocês, como pastores já há 10 anos liderando igrejas, pastoreando. Nós temos feito muitos gabinetes, atendido muitas pessoas, e eu tenho certeza que podemos abençoar muito a vida de vocês. Então, hoje vamos falar sobre como estragar os filhos, e vamos, semana que vem, falar sobre as armadilhas de um casamento. Essas armadilhas, às vezes, parecem pequenas, mas podem realmente potencializar e acabar destruindo um casamento, tá? Vamos citar um pouco dos nomes aí, pastora Silvana, cita um pouco do nome das pessoas que estão aqui. Antes de você citar, eu quero agradecer aqui o Jauri, a Rose, né? O Edson com a Simone, as filhas dele, porque liberaram ele para estar aqui conosco. O Tafa, a Gi e o Frequete acabaram de sair daqui, estão preparando a ceia para domingo. Se não fosse essa equipe aqui de marketing, né, essa equipe digital, não teríamos como fazer esse trabalho com essa qualidade, né? Queremos fazer cada dia melhor para poder abençoar a vida dessas pessoas. Então a pastora Silvana vai estar citando um pouco dos nomes que estão nos acompanhando aqui. Vamos lá, pastora Silvana, tem bastante gente nos acompanhando aí. Se você puder compartilhar essa live com alguém, se você puder convidar alguém para assistir essa live conosco nessa noite, tenho certeza que vai ser bênção, vai abençoar muito a sua vida e você vai aprender um pouco mais sobre filhos nessa noite. Está com a gente a Ana Maria, a Simone, do Beto, o Fernando, né, o pastor Fernando,
o Wellington Augusto, a Selminha, a Lucinha, a Josi Soares, o Cadu, a Daniela, a Gi, do pastor Fernando, Sara Oliveira, a Tati Rosa, a Fabiana, o Carlos, o irmão Denis, a pastora Alessandra, a minha irmã Simone Amorim, a Valquíria, o Carlos, né, o Carlos já falei, né? Clebinho. O Clebinho. Ali, aqui. Paulo Henrique. O Wellington Augusto. E Simone Oliveira e a Maria A Helena. Keilinha. Cadu, já falou do Cadu e a Já Tati? falei do Cadu, isto, Tati. O Tafa e o Wellington dos Santos. Amém. Sejam todos muito, a Josiane Soares, sejam todos muito bem-vindos. A Simone Oliveira, né, que governa o nosso Edson aqui. Deus abençoe, Simone. Beijo no coração de vocês. Pessoal, deixa eu falar algo para vocês essa noite. Nós vamos falar, e conforme for fazendo sentido para você, você vai interagindo com a gente aqui. Se você, como filho, sofreu ou sofre com essa situação, ou se você aplica isso hoje nos seus filhos. Você que ainda não tem filho e vai ter filhos ainda, né? Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai poder futuramente aplicar isso, tá? Essa aqui é a minha Belinha, minha cachorrinha. Semana passada ela pediu para participar da live, mas a Silvana não permitiu. Mas hoje nós permitimos que ela participasse aqui, né? Ela fica aqui, ela fica inquieta, às vezes fica latindo. Então, como nós queremos criar um ambiente familiar aqui, e numa outra oportunidade nós queremos que a Isabelle também e a Raquel estejam conosco aqui, né? Eu não sei se a Raquel vai deixar a gente fazer a live aqui, mas a Isabelle eu sei que vai. Mas a Raquelzinha vai estar conosco aqui também. Queremos criar realmente um ambiente familiar para poder abençoar a sua vida. Vocês têm a opção, Antônio Marcos, bastante pessoas entrando, William Alves, bastante pessoas participando aqui. Vocês têm a oportunidade de fazerem perguntas, né? De interagir conosco e também de votar nos temas, tá bom? Semana passada teve um tema aí que foi bem votado, que é o TPM, né? Que foi bem votado. Como lidar com a TPM? Como lidar com a TPM. Eu não tenho esse problema em casa, né? O meu problema em casa é quando a Silvana está limpando a casa. Então, tipo assim, toda semana ela tem, eu preciso inventar um nome para isso, porque ela se transforma em outra pessoa, se deixar ela desce o cabo de vassoura na cabeça da gente. Mas nós vamos preparar esse tema aí, ela vai falar e as mulheres vão poder dar um feedback. E vamos ter também alguns convidados, né? Vamos estar chamando algumas pessoas, psicólogos, algumas pessoas nessa área, pastores, para poder ministrar sobre a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Muitas pessoas nos assistindo, pastora Silvana, já passamos de 50 pessoas, isso é muito bom, estamos muito felizes. A equipe de marketing está rindo aqui, porque está alcançando o resultado que nós queremos para abençoar a vida de vocês. 2 maneiras de estragar os filhos. A primeira maneira de estragar o filho é sendo um pai ausente, sendo uma mãe ausente. Se você for um pai ausente, uma mãe ausente, você pode estragar os seus filhos. Eu lendo um livro, O Homem do Reino, ele diz o seguinte: um pai que abandona o filho e vai embora, ele é menos prejudicial do que um pai que está em casa, mas não está presente. Olha como que é forte isso. Um pai que abandona o filho e vai embora, porque o filho não conta com ele, talvez o filho crie uma resiliência, se torna forte. Mas um pai que está em casa, mas não tem tempo para o filho, não participa da criação do filho, coloca tudo para a mulher que tem que fazer, a mulher que tem que educar, a mulher que tem culpa de tudo, que se responsabiliza por tudo, e o homem não, sabe, se você é assim, não se manifeste aí, pelo amor de Deus. Tipo assim, o menino chega para a mãe, para o pai, fala assim: pai, posso fazer tal coisa? Posso sair? Posso ir numa festa? Aí o pai diz assim: fala com a sua mãe. Né? O pai não tem uma resposta para dar, o pai não quer assumir um compromisso e uma responsabilidade. Aí se acontece alguma coisa lá fora com o menino, a culpa é de quem? A culpa é da mãe. Então, a primeira maneira de estragar os filhos, que nós vamos falar um pouco aqui, é a ausência paterna.
E a segunda maneira de estragar os filhos é a superproteção. A gente acha que a superproteção não estraga os nossos filhos. Pelo contrário, talvez estraga até mais do que a ausência. Você quer super proteger os filhos, você quer abraçar os filhos, não quer deixar os filhos crescerem, não quer deixar os filhos voarem. E essa super proteção pode criar bebês eternos. Hoje tem filhos aí de 30, 40 anos que são codependentes da mãe. Não conseguem viver sem a mãe. A mãe tem que estar por perto. E aí quem é que sofre? É a nora que sofre. Então, esses dois assuntos que nós vamos falar hoje. Primeiro, nós vamos falar sobre a ausência paterna. Como lidar dentro de casa e os efeitos que um pai ausente, principalmente um pai ausente, uma mãe ausente, pode causar na vida dos filhos. E depois, o segundo tópico, nós vamos falar sobre a superproteção. Aquele pai, aquela mãe que dá tudo para os filhos, que não deixa os filhos fazerem nada, achando que está fazendo bem para os filhos, mas está fazendo um mal muito grande. Pastora Silvana, vamos falar um pouco, então, sobre esses dois temas. O que você me fala da relevância desses temas? O que você acha desses temas? Você quer falar, qual que você quer falar primeiro? Vamos interagir um pouco com o povo aí. Eu escolhi falar menos hoje e deixar a pastora Silvana falar um pouco mais. Só vou concordar aqui hoje com ela aqui. A superproteção, eu acho que eu sofro um pouco com isso, né? Por isso você colocou esse tema, né? Com a Isabelle, né? Eu quero fazer tudo para a Isabelle. Ele até fala, amor, você tem que deixar ela um pouco, né? Mas, não sei. Ela estava que não sabe, porque ela vive esse dilema dentro de casa, né? Na verdade, eu não coloquei esse tema por causa disso. Deus soprou isso no meu coração, porque Deus falou no meu coração que tem muitas pessoas sofrendo dessa maneira. Exemplo para vocês. Vamos usar aqui, eu e a pastora Silvana. A Isabelle hoje tem 13 anos de idade. A Silvana não deixa ela lavar o tênis dela. A Silvana não deixa ela lavar a louça. A Silvana fica em cima dela, sabe? Para fazer tudo. Então, assim, achando que ela ainda é um bebê. Como, na verdade, já é uma adolescente, uma pré-adolescente, já cresceu. E isso, a própria psicóloga já falou isso para nós. Você tem que deixar a criança fazer. Mesmo que ela não faça direito, depois você vai lá e refaz. O exemplo, a Isabelle talvez lavando a louça não vai lavar tão bem como a mãe lava, né? Ou como o pai, porque o pai aqui também lava a louça, né? Então, queridos, só que é o seguinte, deixa ela fazer. Depois você vai lá e refaz. Não precisa brigar com ela porque não fez direito. Vai lá depois e refaz. Então a Silvana, ela não tem noção do mal que ela está fazendo para a filha. Porque aí depois chega na idade de casar, aí casa, e aí o esposo vai jogar na cara, porque não sabe lavar uma louça, não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, não sabe passar roupa. Por quê? Porque a mãe não ensinou. E tem coisas dentro de casa que aí não é o pai, é a mãe que tem que ensinar, né? Eu costumo dizer o seguinte, se tiver um pai fraco dentro de casa, terão filhos fracos. Se tiver mãe fraca dentro de casa, as filhas serão fracas. Então, nós precisamos atentar para isso, né? Já que a pastora Silvana entrou primeiro nesse tema de superproteção, quem aí de vocês pode interagir comigo? E você, primeira coisa, você que entende que foi super protegido. Tipo assim, o queridinho do papai. O pai e a mãe dava tudo na sua mão, não deixava você fazer nada. Só que os pais não vão viver eternamente. Bom que eles vivessem eternamente, mas não vão viver eternamente. Um dia você vai ter que se cuidar, querido. Um dia você vai ter que se cuidar. Então, assim, você vai casar, vai sair de casa, e aí é onde entra as brigas dentro dos relacionamentos. Porque fica uma dependência dos pais, sabe? Aí a mãe quer ficar intervindo no casamento, né? Aí vem a briga com a nora, vem a briga com o genro, porque a mãe quer continuar dando palpite. E muitas vezes, quando o homem, vou falar do filho homem, vou falar da minha parte, vou deixar para a pastora Silvana falar mais a parte da mulher, tá bom? O filho homem, quando ele é criado dessa maneira, com a superproteção, tudo na mão, tem uns filhos de 15 anos que a mãe dá comidinha na boca ainda, né? Aí sabe o que vai acontecer? Esse menino vai crescer e esse menino vai se casar. E ele vai achar
que a esposa dele é igual à mãe dele. E aí ele não vai enxergar uma esposa, vai enxergar uma mãe. Só que a mãe fazia isso por ele, a esposa talvez não vai fazer. E aí começa a entrar as brigas, porque ele não enxerga a sua esposa como esposa, enxerga como uma mãe. E aí se torna um dependente, tem que fazer tudo por ele. E o dia que não faz, ele chora. Eu não sei se vocês conhecem a história lá de Acabe, né? Acabe era um rei, mas quem governava era Jezabel. E aí, um dia, ele queria a vinha, né, de Nabote, ele queria a vinha de Nabote falou assim, não posso dar minha vinha, porque é a herança dos meus pais, e herança é inegociável. Irmãos, Acabe foi para casa, deitou, não quis comer, começou a chorar, aí Jezabel chegou e falou, o que está acontecendo? Você está chorando? Eu não quis vender a vinha para mim e tal. Irmãos, ela matou o homem, ela criou uma situação para matar Nabote, para poder dar o que o esposo queria. Então, assim, tem muito esposo que é igual a Acabe, entendeu? É a esposa que tem que lidar, a esposa que tem que fazer, a esposa que tem que dar o direcionamento. Então, vamos interagir aqui com você. Você pode ter sido um filho como esse, que foi criado uma super proteção. Hoje o teu filho não consegue voar, hoje o seu filho não consegue fazer as coisas sozinhos, criou uma codependência, talvez financeira, em outras situações, e pode ser que você esteja repetindo esses padrões nos seus filhos. Os seus filhos, aquilo que você passou, você está repetindo nos seus filhos. E os seus filhos vão ter problema lá na frente, novamente. Então, pastora Silvana, você, de certa forma, você está querendo proteger a Isabelle, certo? Mas você entende hoje, você leu um livro muito importante essa semana, e até talvez seja tema de uma terceira sexta-feira aí, que é família, lugar de delícias. Né? Família é um lugar de delícia. Família precisa ser um ambiente seguro, um ambiente que você queira voltar para casa para se sentir bem dentro de casa. Então, depois da leitura desse livro, ela mudou bastante a mentalidade dela, e o conselho que você dá para as mães que estão assistindo, ou para os pais, porque às vezes não é a mãe, às vezes é o pai. Eu sou o seguinte, irmãos, eu não sou uma pessoa ruim, tá? Eu não sou um pai ruim, pelo amor de Deus. Mas a Raquel cai no chão, eu vejo que ela não machucou, ela começa a chorar. Eu falo, levanta, Raquel, vem com o papai, levanta, vai, vamos correr de novo, sabe? A Silvana já vai, já deita junto, já chora junto, já faz aquele escândalo, entendeu? Então, assim, isso não é bom para a criança. Explica isso aí, moça, agora para o povo que está assistindo aí. Fala para eles aí. Não, explica para elas essa situação. Você achava que estava fazendo bem para sua filha, para nossa filha, mas na verdade lá na frente isso pode prejudicar muito ela, porque vai chegar uma hora que eu acredito que ela vai se casar, certo? E aí, não sabe lavar louça, não sabe cozinhar, não sabe passar uma roupa, não sabe lavar nem o tênis. Será que o marido vai fazer isso por ela? Não, com certeza não, né? É porque, deixa eu me justificar. A minha infância foi... A minha mãe sempre trabalhou, eu tive que cuidar da minha irmã caçula e eu tinha que fazer tudo dentro de casa. Eu acho, por eu ter tido essa infância, eu não queria dar para minha filha. Eu acho que é mais isso, mas, na verdade, eu estou prejudicando ela, né? Eu tenho que deixar ela fazer as coisas que dá para ela fazer, para ela aprender. Não é explorar os filhos, não é um trabalho escravo. É deixar a criança lavar o próprio tênis, lavou o chinelinho, lavou o tênis, parabéns, ficou bom. Depois você vai lá e lava de novo. A louça, não precisa lavar toda a louça. Começa lavando o prato, certo? Depois, quando for uma certa idade, vocês estão vendo como isso é prejudicial? Por ela ter feito dessa maneira, ela agiu o contrário agora, ela quer proteger a filha. Só que, na verdade, agora está funcionando, mas daqui a um tempo isso pode prejudicar. Tem moças que casaram que não sabem fritar um ovo. Você acredita nisso, Rose? Tem moças que casaram que não sabem fritar um ovo. O marido tem que viver de miojo, quando o marido não tem que cozinhar. Isso não é bom para o casamento. Então, mães, vocês que estão nos assistindo aí, mães, dê trabalho para os seus filhos, seja homem. Deixa eu dizer, pastora, vai lendo aí para mim, fazendo um favor, vê algum comentário que dê para a gente falar aí. A Sara Oliveira colocou algo aí, vê se é importante para a gente falar.
Pessoal, deixa eu dizer algo para vocês. Eu nasci em uma família de 5 irmãos, né? Edson, o mais velho, depois vem o Marcos, eu, Elias, o do meio, o mais bonito, claro, dos 5. Depois vem o Paulo e o Eliseu. Lá em casa, a minha mãe fazia o seguinte, ela repartia a tarefa. Um lavava o banheiro, outro lavava a louça, outro lavava o quintal. Ninguém escapava, irmãos, ninguém escapava. Meu pai e minha mãe trabalhavam fora, né, para poder suprir as necessidades da casa. 5 homens, né, cuidar de 5 homens. Graças a Deus, estamos todos adultos, casados, vivos para a glória de Deus. Passamos por muitas situações contrárias, muitos livramentos de Deus, mas estamos vivos. Mas a minha mãe nunca passou a mão na nossa cabeça nessas questões. Todos tinham que fazer. E uma coisa, a minha mãe, se ela chegasse do trabalho e você não tivesse feito o que ela pediu, ela batia. Ela, ou de chinelo, ou de varinha, ou de cinta, nós apanhávamos. Hoje não pode nem bater nos filhos mais, né? Porque a própria lei proíbe, não pode dar nem palmada. A própria Bíblia manda bater, né? Corrigir o filho. De vara, né? De vara, com vara, né? Porque a varinha é boa, aquelas varinhas de goiaba, né? Tem umas varinhas que não quebra, que são boas. E eu sou o seguinte, por que eu tenho conversado com a gente está expondo a nossa vida aqui, porque é um livro aberto, a gente também não pode ensinar coisa para vocês que a gente não esteja vivendo. Por que eu tenho lidado muito com a pastora Silvana nessa situação? Eu sou como o meu pai, certo? Eu sou como o meu pai. Eu sou um pouco explosivo. O meu pai, ele ficava 3 meses prometendo que ia te bater. 3 meses, 4 meses, vou te pegar. E ele mexia com a boca assim, mordia os lábios, vou te pegar, ia guardando. Mas o dia que ele te pegava, você subia para a parede, porque ele quebrava o pau. Se a minha mãe não entrasse no meio, ele quebrava osso, quebrava costela. O meu pai batia pesado. Meu pai, ele ia juntando, ele não batia. A minha mãe já batia parcelado. A minha mãe batia todo dia. Só que batia pouco, mas de varinha, de chinelo, mas batia. E ninguém, nem eu, nem meus irmãos, ninguém morreu, ninguém ficou doente por causa disso. Entendeu? Por ter essa correção. Então, pai, mãe, eu estou pedindo para vocês, pelo amor de Deus, tire os filhos da frente da televisão, tire os filhos do celular. Não é para proibir? Não, tem um momento. Determine um tempo, olha, você vai ficar aqui meia hora, você vai ficar aqui 1 hora. Arrume a sua cama, tá? A melhor maneira de uma pessoa desorganizada é acordar, arrumar a sua cama. Ensina a criança a arrumar a caminha dela, o chinelinho dela, o pijaminha dela. Começa de pequeno, porque quando crescer não vai ter tanto problema. Eu costumo dizer o seguinte, olha, é melhor formar uma... Grava essa frase aí, não sei se o Edson ou o Jauri puder colocar, e coloca aí essa frase aí, vai fazer muito sentido para essas pessoas. É melhor formar uma criança do que reformar um adulto. Concorda comigo? É melhor formar uma criança do que reformar um adulto. Você pega um adulto já com a mentalidade formada, com as crenças formadas, não que não tenha jeito, mas é muito mais difícil de mudar a mentalidade. Então, quando você pega a criança desde pequenininha, vai ensinando para ela como tem que ser feito, lá na frente ela não terá tantas dificuldades. Tem algum comentário para a gente ler aí, pastora? Tem 2 bem parecidos, da Sara Oliveira e da Fabiana. Elas disseram que um dos motivos do término do relacionamento delas foi a superproteção da mãe da sogra, o né? genro. Estou te falando. Obrigado, Sara, pelo feedback, Fabiana. Quando a mãe não aceita perder o filho para a nora. A mãe, quando é super protetora, quando a mãe entende o propósito, que o filho nasceu para isso e tal, ela entende. Ela deixa o filho voar. Precisa voar. Ela não casou? A mãe não casou? Então, deixa o filho casar também. Aí, o filho casa e ela ainda continua... Aí ela cria uma rivalidade com o genro. Com a nora. Ela fica com ciúme da nora e aí ela fica se metendo no casamento. Porque ela ficou com ciúme porque a nora tomou o filhinho dela. O bebezinho dela com 30, 40 anos e que ela mimava tanto. E aí ele casa, ela fica se intrometendo no casamento e às vezes ele espera da esposa o mesmo que a mãe fazia por ele. O que você acha disso, pastora Silvana? Dá um feedback aí pra gente.
tem as duas situações. Pode ser tanto com o homem quanto com a mulher. Quando a mãe protege muito o filho e ele casa, a mãe se torna inimiga da nora. Porque ela acha que a nora está tomando o filhinho dela, o bebezinho dela, que já está com 30, 40 anos, e aí ela vira uma cri-cri com a nora. Ela cria, não tem problema, mas ela cria problema com a nora. Entendeu? Por causa do homem, ela fica se intrometendo. Aí o bebezão chorão, tudo que acontece com a nora, com a esposa, ele vai contar para a mamãe, vai chorar no colinho da mamãe, entendeu? Tinha que resolver dentro de casa, lavar roupa dentro de casa. Aí chega lá, a mamãe põe no colo, passa a mãozinha na cabeça e diz, você tem razão, meu filho. E aí acaba o casamento. E isso pode acontecer com a filha também. Uma filha que sempre foi protegida, foi filhinha de papai, quando casa, aí ela espera do esposo também a mesma coisa. E aí o esposo não pode ser pai, o esposo é esposo, é marido. E aí ela quer que o marido trata ela igual a mamãe dela tratava e o pai dela tratava. Aí quando acontece a primeira briga, ela corre para a casa dos pais, entendeu? Não, casou, né? A família é o esposo e os filhos, né? Você deve, como que eu posso dizer? Você deve cortar os laços emocionais. Isto. Quando Deus diz assim, ó, casou, sai da tua casa, né? Como que fala lá o versículo lá? O homem tornará só uma só carne. Você tem que cortar os laços emocionais. Não é só mudar de ambiente, não é só mudar de um lugar físico. É cortar o cordão umbilical. É cortar o lado emocional. Porque às vezes a pessoa casa, mas continua ligado emocionalmente com o pai e com a mãe. Se torna codependente do pai e da mãe. E aí às vezes eles ajudam financeiramente, eles ajudam de várias maneiras. E o filho não cresce, o filho não se torna um homem, ou a filha não se torna um adulto. Só que eles esquecem que eles não vão viver para sempre. E aí um dia você vai faltar na vida dos seus filhos, e aí quem é que vai ajudar seus filhos? Fala para mim, pastora Silvana, eu estou ficando nervoso aqui já, estou ficando bravo. Calma. É porque, irmãos, esse tipo de marido, eles acabam realmente com o casamento, entendeu? Eles precisam se tornar homens de verdade. O homem ele foi chamado para governar o lar, para governar a casa, para ser o cabeça, sabe, para assumir responsabilidade, entendeu? Então, assim, é difícil quando você encontra um homem que joga toda a responsabilidade para cima da mulher e ainda coloca a mãe dentro do relacionamento. Me acalma aí, fala alguma coisa para me acalmar. Falar dos filhos, né? Ó, o pastor Paulinho está falando aqui, obrigado, pastor Paulinho. Eu e a minha esposa delegamos tarefa para a filha. Obrigado, pastor Carlos. É desse jeito mesmo, Paulinho. É desse jeito. Não precisa explorar, não precisa maltratar, né? Não precisa deixar, porque as crianças hoje estudam, tem as aulas, né? Tem os afazeres, tem que ser criança, tem que brincar, né? Só que tem que ensinar aos poucos, com doses pequenas, mas tem que ensinar, tá bom? Vamos ver mais aqui. O pastor Fernando também está dizendo que sim. Aquela, sai da sua casa, da sua parentela e unir-se-á a sua mulher como uma só carne. Obrigado, Kelinha. Deus abençoe sua vida, filha. Tá bom? Vamos ver aqui, o pessoal está interagindo aqui. A Fabiana está dizendo, né, que passou por isso no relacionamento. A sogra opinava em tudo. Não era em alguma coisa, era em tudo. Entendeu? E aí tem um casamento infeliz. Por isso, pessoal, aqui, ó, a Selminha está dizendo, igual a minha mãe. Então, assim, quantas pessoas estão sofrendo no casamento hoje, no relacionamento hoje, por causa da superproteção do pai e da mãe, que acharam que estava fazendo algo bom, quando na verdade não estavam. Então, queridos, você tem que ter uma noção, tomar muito... Gente, criar filhos, ensinar filhos, é uma tarefa difícil, não é fácil. Tem que ter muita responsabilidade. Não é, nasceu o governo vai criar, pelo amor de Deus. Não é só dar comida, não é só dar alimento, não. Tem que dar ensino, tem que dar instrução. Tem que dar educação para a criança. Ah, mas a escola vai ter que dar isso. A professora, a Gi vai cuidar lá, né? O Ministério Infantil vai cuidar. Não, gente, essa responsabilidade é dos pais. Não transfira a responsabilidade. Se o seu filho der errado amanhã, a culpa é sua.
Não coloca a culpa no governo, não coloca a culpa em ninguém. A culpa é minha, a culpa é sua. Nós precisamos já olhar no futuro dos nossos filhos lá na frente e já apontar o caminho. Apontar o caminho, tá? Quem aqui ensinou o filho a andar de bicicleta? Você deixa as duas rodinhas, depois você tira uma, depois você tira as duas. Aí você segura atrás assim, né? E vai acompanhando. Tô aqui. Aí chega uma hora que você fala, vai. Ele acha que você está segurando, mas você já soltou, você já liberou. E aí ele começa a andar de bicicleta. Pode cair alguns tombos, pode machucar, mas vai aprender. Então tem filhos que estão com as rodinhas até hoje porque os pais não tiraram. Ah, estou com medo de cair, sabe? Criaram uma redoma de vidro em volta do filho, e o filho vai casar, vai ser infeliz, vai ter filho e o neto vai ser infeliz porque não vai ter uma boa criação. Então a superproteção vai gerar filhos codependentes. Então, queridos, você pai, pelo amor de Deus, você tem que amar seu filho, cuidar do seu filho, mas tudo que é extremo é errado. Não exagere na superproteção dos seus filhos. Deixe o seu filho fazer, deixe o seu filho aprender, deixe o seu filho cair. Tem crianças que são doentes, sabe por quê? Porque o pai não deixa, a mãe não deixa pôr o pé no chão. Sabe? Eu não tenho vergonha de dizer isso, mas boa parte da minha vida eu morei numa área carente. Uma área carente. E a impressão que eu tenho é que a minha imunidade era muito mais forte. Corria descalço, jogava bola, sem camisa, debaixo de chuva, sabe? O bairro era todo de terra, não tinha asfalto. E eu não lembro de estar em hospital, sabe? Eu não lembro de estar tomando remédio e correr para lá, correr para cá, sabe? Então, assim, a gente precisa deixar os nossos filhos serem crianças, tá? Crie os seus filhos dentro desses estabelecimentos, dentro desses princípios. O Kleber, mas agradeço, pois me orgulho na pessoa do homem que me tornei. Hoje uma pessoa super independente. Clebinho, você é um exemplo, Clebinho, tá? Você é um exemplo. Eu falo isso aqui de maneira pública, muitas pessoas aqui assistindo, compartilhando, eu falo isso de maneira pública. Você é um exemplo, tá bom? Eu tenho orado para que Deus prepare uma esposa abençoada para você, cheia do Espírito Santo, porque você é um menino abençoado. Você é responsável, tá? Deus abençoe a tua vida. Quem mais? A Cristiane Celoto está nos assistindo, Deus abençoe. Pastora Silvana, fala um pouquinho dos tópicos que você separou. A pastora Silvana tem algo especial para passar para vocês aqui. Eu separei 6 critérios para a educação dos nossos filhos, né? O primeiro é cuidar do ambiente espiritual da nossa casa. Como que isso pode acontecer? Como que a gente pode fazer? Passa para as mães, como que pode ser esse cuidado espiritual dentro da casa? Então, os seus filhos veem você orando, você lendo a Bíblia, você é o exemplo dele, né? Que mais que pode ser o ambiente espiritual da casa? Louvores, né? Criar uma Isso. esfera de adoração, uma atmosfera, perdão, de adoração. Os seus filhos verem você lendo a Bíblia, os filhos vendo você abraçando o seu esposo, a sua esposa, não brigando, não xingando, porque nós somos o exemplo dos nossos filhos. Eles vão reproduzir o nosso casamento. Então o casamento mais perto, mais próximo deles, o modelo é o nosso. Então, exemplo, a Isabelle vai modelar a gente no casamento, a Raquel vai nos modelar no casamento. Os filhos do pastor Fernando vai modelar ele, as filhas do Edson, né? E os filhos que virão ainda pela frente aí. Né, Simone? Vão modelar o casamento deles. Então, assim, tem muitos casais, mesmo cristãos, mesmo crentes, que xingam dentro de casa, que ofendem um ao outro. Tem cristãos que trocam soco dentro de casa. Assistindo aqui não tem ninguém, né? Eu creio que não. Assistindo aqui não tem ninguém que troca tapa dentro de casa dos esposos, das esposas, não. Mas por aí existe, em algum lugar aí existe alguém que troca tapa dentro de casa. Isso perto dos filhos. Os psicólogos orientam a gente a nem discordar um do outro perto dos filhos. Se eu chamar a atenção da Isabelle e você ver que eu estou errado, porque pode acontecer isso, você não pode me corrigir na frente da Isabelle.
Você tem que esperar passar, depois você me chama no quarto e fala, meu amor, você estava errado. E aí eu vou ir lá voltar e pedir perdão para a Isabelle. Porque senão você tira a minha autoridade na frente da minha filha e eu também com você. Então, gente, o nosso lar é uma oficina. Nós estamos preparando nossos filhos para o futuro. Não tem outro, não é escola, a escola ajuda, a igreja ajuda, mas nada melhor do que o lar, a nossa casa, para preparar os filhos, forjar o caráter dos nossos filhos para o futuro. Então esse ambiente de colocar louvor, de adoração, o pai e a mãe se abraçando, sabe? Não de maneira escandalosa, mas sabe, estar sempre perto, acariciando, assistindo televisão juntos, abraçando os filhos antes de dormir, palavras de afirmação, né? Olha, eu te amo, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Eu creio que me ajuda aí, seria mais isso, né? Isso, segundo também é a mesma coisa, né? Santifique a sua casa. Como que seria? A Simone está rindo aqui porque já leu lá. Vigia, Simone. A Simone está dizendo aqui, a Simone do Beto, um ambiente agradável para se viver. Obrigado, Simone. O terceiro é vigie o seu lar. Um pai, ele como o cabeça, né, da casa, ele sempre tem que estar preocupado se as portas estão fechadas, se... Tem que vigiar o seu lar, né? E isso cabe mais ao pai, né, fazer. Proteção, isto. Faça dos seus filhos seus discípulos, que é a mesma coisa, né? Os filhos têm que ver o pai orando, o pai e a mãe, né, orando, lendo a Bíblia, louvando. O quinto é ensine a verdade de Deus aos seus filhos. Você ensinar sobre a Bíblia para eles, né, a palavra do Senhor. O sexto é use a vara para corrigir sempre que necessário. Isso é muito importante, né? Em Provérbios tem vários capítulos, versículos que cita, né, para a gente usar a vara para ensinar os filhos. Isso. Pastora Silvana, fala um pouquinho para mim. Você tinha comentado comigo acerca da questão das fotos, de você marcar o local, marcar o espaço. Como que eu posso dizer? Por exemplo, as pessoas dizem que o leão ele ruge para marcar espaço, para marcar o ambiente. Então, principalmente as mulheres, né, que tem mais esse lado aí, de colocar fotos dentro de casa. Colocar versículos bíblicos, e até né, no Facebook foto, também, né? isso. Em vez de ficar postando besteira, postar sempre uma foto do casal juntos, com os filhos, a família. Isso ajuda a fechar as brechas também, né? Isso. E toda criança, né, quando ela começa a ler, ela vai soletrando, né? Então é muito importante ter versículo na casa, a criança está sempre lendo. Isso aí. Qual é o outro tópico? O sexto, né? Use a vara para corrigir sempre que necessário, é o último. Então, agora, vamos falar um pouquinho do outro tema, que é a ausência. Nós falamos da superproteção, que é errada, né? Tem algumas pessoas dizendo aqui que não teve tem uma pessoa aqui, tá? Eu não vou citar o nome, mas está dizendo que que teve um pai ausente. A mãe estava muito presente, mas teve o pai ausente. E a ausência desse pai causou grandes problemas, não só na vida da mãe dela, mas de todos os filhos. Então, pais, homens, vocês que estão me assistindo, não é só colocar o alimento dentro de casa, porque às vezes o pai diz o seguinte, eu dou o cartão, eu dou roupa, eu pago escola, a geladeira está cheia, o que você quer mais da vida? Tudo isso é bom e é importante, mas nada é mais importante do que o seu relacionamento. Tem pessoas dentro de casa que parece um móvel, né? Parece que a pessoa não está dentro de casa. A pessoa está presente fisicamente, mas a cabeça, a mentalidade está em outro lugar. Então, assim, não tem tempo para assistir televisão com os filhos, não tem tempo para dialogar com uma esposa, sabe? Só pensa em trabalho. Lá fora é uma pessoa, dentro de casa é outra totalmente diferente. Lá fora trata todo mundo bem, mas dentro de casa é complicado, é um furacão. Chega em casa chutando o cachorro. Então, assim, homens, agora eu vou chamar a responsabilidade para nós. Homens, nós temos a responsabilidade, tá? De sermos pais presentes. Não precisa de muito para ser feliz. A felicidade está nas coisas simples da vida, sabe?
vai para um parquinho, agora não, tá? Pelo amor de Deus, agora a gente está em quarentena, fique em casa, tá bom? Até Deus preparar tudo para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Mas passando isso, vai para um parque, vai brincar, não precisa de dinheiro, faz um piquenique, coisas simples da vida. Os nossos filhos, eles querem estar perto. Vai jogar bola com seu filho, vai soltar pipa, vai brincar. Queridos, tem dia que a Raquel faz algumas coisas comigo que vocês não têm noção, sabe? Tem dia que eu permito que ela brinque comigo de algumas maneiras. Quiser trazer ela aqui, Beli, pode trazer. Aqui próximo aqui. Não discorda de mim, perto delas e na frente aqui. Né? Eu estou ensinando aqui. Ó, pessoal, perdi a linha de raciocínio aqui agora que eu estava falando. As coisas, a felicidade e a alegria estão nas coisas simples da vida. Tá? Não precisa de muito. Ela tá querendo vir aqui, tá? Ela está querendo dormir, está querendo vir aqui, tá? Mas a gente vai segurar mais um pouquinho aqui. Pessoal, vamos lá aqui, vamos ver. A Aline Gomiero colocou assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É um provérbio. Aline, parabéns pela sua postagem, e eu vou dizer o seguinte, gente, ela colocou da maneira certa, porque está da maneira certa, só que muitas pessoas leem de maneira errada. Você precisa ler Bíblia com muito amor, com muito carinho. Você não pode ler a Bíblia de qualquer jeito não, tá bom? Deixa eu dizer algo para vocês, olha, a Aline colocou o seguinte, ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho, é no caminho. Porque ensinar o caminho, você pode ensinar sem estar fazendo aquilo. Ensinar no caminho quer dizer, você precisa estar junto com a criança. Você precisa estar no caminho, de mão dada com a criança. Ensina a criança o caminho. Você não precisa ter feito aquilo para ensinar alguém, falar o caminho. Mas no caminho, você precisa estar junto com a criança, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Cadu está dizendo o seguinte, o celular está sendo um grande problema para a nova geração. Muitas vezes, para não brincar com os filhos, o que a gente faz? Dá o celular. Está chorando? Dá o celular, dá o iPad, dá o iPhone na mão da criança. E aí a criança se interte com aquilo ali e realmente ela fica horas. Olha, eu desafio vocês que estão assistindo aí, né, a geração mais velha aí, crianças hoje de 2 anos, 3 anos, sabem mexer mais nesses aplicativos do que a gente. Elas sabem achar os bichinhos que elas querem lá, essa vibe do YouTube agora, né, de assistir, as crianças já que estão gravando os vídeos delas, estão fazendo canais delas, e as outras crianças estão dando audiência para elas assistindo. Boa, viu, Cadu? Parabéns aí, e obrigado pelo feedback aí. Minha filha já trabalha com a gente na loja, para aprender a valorizar as coisas que ela quer comprar. Isso aí, Paulinho, não é só dar tudo nas mãos, né? Ensinar a pessoa a valorizar o dinheiro que ganha, né? Não é só dar de mão beijada, não, papai está dando, mamãe está dando, não. Tem que ensinar a pessoa já a empreender desde pequena, né? Já trabalhar a criança com a mente empreendedora. Porque se você deixar uma herança para uma criança que não tem uma mente formada, ela vai gastar todo aquele dinheiro. Mas se você talvez não deixar dinheiro, é bom que deixe, mas se não deixar, mas deixar a criança com a mentalidade formada, ela pode ganhar o dinheiro dela. A Simone está falando aqui que orar sempre com seus filhos é muito importante também, né? Orar juntos, né? Ó, a Simone está dizendo que a Gabi está assistindo e mandou aqui um beijo aqui. O que mais? O Arthur ora sozinho e ele não esquece da igreja, que é o filho da Simone e do Beto. Isso é porque os pais estão ensinando, né? E a escolinha também, né, da igreja faz claro, primeiro os pais, mas depois os ensinamentos que tem aqui com a igreja é interessante. Então, queridos, um pai ausente pode causar problemas que você não tem noção na vida dos filhos. Então, mas eu trabalho muito para suprir as necessidades dos meus filhos.
a maior necessidade dos nossos filhos é uma necessidade emocional. A gente precisa preencher, é um balão de amor, né? Que ou ele está cheio ou ele está vazio. E você precisa manter esse balão emocional sempre cheio. Porque senão depois a criança vai buscar isso em outras coisas. Deixa eu dizer algo muito sério para vocês. Eu vou chegar até mais perto da câmera aqui para dizer isso aqui para vocês. É muito sério isso aqui que eu vou dizer para vocês. E eu falo isso com autoridade, tá? Baseado em estudos. Eu não sou uma pessoa neófita nesse assunto. Eu tenho estudado, e não é pouco, nessa área de casais, nessa área de filhos, e baseado em pesquisas feitas não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e outros países como o Canadá. Deixa eu dizer algo para você. Alguns países europeus também. Deixa eu dizer algo para você. Muitos filhos de ricos, milionários, usam drogas. Muitos, você não tem noção nas faculdades, principalmente a tal da cocaína, que é uma droga mais cara, que muitos filhos de pobres, né, que tem uma classe social mais baixa, classe média, não usam, né? Embora seja um dependente químico, não usa cocaína porque o preço é um preço mais alto. Então, os filhos de alguns ricos financeiramente usam a cocaína em escolas ou em discotecas. Por quê? Porque estão buscando, algo emocional. A maioria das nossas dependências são emocionais. As nossas maiores prisões não são físicas, são emocionais, são psicológicas. Eles estão buscando na droga um auxílio. É um vazio, eles estão buscando alegria na droga que eles não encontram dentro de casa. E a droga acaba levando eles por um caminho que muitas vezes é sem volta. Então, pai, você que está me ouvindo, não basta dar dinheiro, não basta pagar a escola, não basta dar um iPhone, não basta você dar um tênis caro de 400, 500 reais. Tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que estar perto, tem que ser um pai presente. Você precisa discipular o seu filho, passar a sua vida para o seu filho, para que quando ele crescer, ele se torne um homem de verdade, ou a mãe, um exemplo de verdade. Porque tem muitos filhos homens que não têm o pai como referência, tem a mãe como referência. Isso não é bom, isso não é legal. Para o filho, o macho da casa não é o pai, é a mãe. Isso não é legal, isso não é bom para a criação do filho. E outro caso também, pastora Silvana, que acontece muito, é que às vezes a filha, mulher, vê a mãe mandando no pai. Xinga o pai, governa a casa, faz o que quer e o que não quer. Aí aquela filha vai casar, sabe o que ela diz? Vou fazer o mesmo com meu marido. Só que aí casa com o marido que não vai aceitar ela fazer o que a mãe dela fazia com o pai dela. E aí começam as crises do casamento. Gente, muitos casais de namorados e noivos, se fizessem um curso comigo, talvez nem se casariam mais. Porque ia conhecer o perfil comportamental, as linguagens de amor. Eu ia ensinar tanta coisa para vocês, que talvez você ia dizer, não, realmente essa pessoa não é para a minha vida. Porque quando você casa com o passado dessa pessoa, você casa com a família dessa pessoa. Ah, mas eu vou morar separado. Mas existe uma família. Né? Existe uma família. Existe um sogro, existe uma sogra, existe uns cunhados forgados. Né? E não tem como. Porque, mas eu não gosto deles, mas a sua esposa gosta, o seu esposo gosta, é filho, é irmãos, não tem como separar essas situações. Embora você more em outra casa, seja distante, é difícil você cortar isso, entendeu? Então, antes de casamento não é brincadeira, tá? Ah, mas já estou casado, e agora? Agora você vai roer o osso até o final. Agora dá seus pulos agora, tá bom? E, pastora Silvana, tem mais algum feedback? Quer falar mais alguma coisa? Para a gente começar a caminhar para o fim, a nossa live está com 43 minutos já. Falta 10 minutos para a gente. Pessoal, nós temos 10 minutos aqui, tá? A pastora Silvana vai dar as palavras finais dela para mim poder encerrar aqui também. Despedir de vocês já aqui. Então agradece o pessoal por estar assistindo, por estar nos acompanhando. E já convida para a próxima sexta. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, né, por estar com a gente. E sexta-feira qual é o tema? O próximo tema? As armadilhas do casamento. As armadilhas do casamento. Essa vai ser para rir um pouco.
Ah, é? Essa vai ser um pouco divertida. Hoje foi um pouco mais séria, né? E é necessária. E semana que vem vai ser essa daí as armadilhas do casamento. Você vai rir muito semana que vem, mas eu tenho certeza que essas armadilhas estão também dentro do seu casamento. Porque no meu, de vez em quando está acontecendo essas armadilhas aí no meu casamento. Mas é isso aí. Um beijo a todos e até a semana que vem. Pessoal, duas coisas que eu quero falar com vocês aqui antes de nós terminarmos a nossa live aqui. Primeiro, podendo compartilhar essa live com alguém. Você conhece algum casal que está precisando ouvir o que está ouvindo? Você conhece alguém? Você viu aqui quantos? Nós não lemos todos os testemunhos aqui, tá? Mas você que colocou o seu testemunho aqui, que sofreu ou está sofrendo em alguma área dessa que nós falamos, se quiser chamar a nossa equipe, quiser chamar no meu WhatsApp aí da pastora Silvana deu um problema agora, né? Não está funcionando essa semana, mas me chame no meu WhatsApp, no Jauri, ou do Edson, ou pela página, nós vamos dar um suporte para você. Nós não estamos querendo falar algo aqui, descobrir a sua ferida e você se vira. Não, a gente quer mostrar a ferida, mas quer mostrar que existe cura também, tá? Então você que colocou seu testemunho aqui, que sofreu com o pai, ou está sofrendo com os filhos, nos procure, nós podemos nos falar pelo WhatsApp, depois podemos marcar pessoalmente para conversarmos e queremos oferecer uma ajuda para vocês. E você compartilhando essa live, você pode abençoar outras vidas, outros filhos, outras pessoas. Vamos divulgar esse trabalho o mais rápido possível. Essa semana o Jauri vai criar um canal no YouTube, eu já tenho um canal no YouTube, Pastor Elias Assis, que são para as ministrações, pregações que eu prego aqui às quartas e aos domingos. Né? Se você puder entrar lá ainda hoje e se inscrever no nosso canal, por favor, Pastor Elias Assis, se você entrar lá, depois o Jauri vai mandar o link aí, já está aí o link, rapaz, essa equipe aqui me surpreende a cada dia, já está aí o link. Acabando a live, vai lá, se inscreva no nosso canal. Nós precisamos de um número de pessoas para transmitir ao vivo as mensagens, os cultos, as palavras, direto pelo canal do YouTube. Nós vamos criar um canal no YouTube da Família em Foco, que é o foco desse trabalho para casais. Nós queremos abençoar famílias, queremos abençoar casais. E esse canal eu tenho certeza que vai ser bênção para o Brasil todo, não só para a nossa igreja, cidade de Ribeirão Preto, mas para todo o Brasil. Nós vamos fazer esse canal ser muito divulgado e vamos chegar a milhões e milhões de acessos, de likes, de compartilhamentos nesse canal. Então, essa semana vai ter um canal. Sexta que vem, tá? Eu preparei um presente para o Edson, eu preparei um presente para o Jauri e eu preparei um presente também para quem vai estar nos assistindo, Edson. Aí você vai bolar um jeito aí de como depois sortear quem ficar com a gente até o final. Se entrar e sair, não vale. Ah, entrou lá, ficou um minuto, saiu? Não. Tem que entrar e ficar até o final. É uma caneca do Família em Foco. E nós vamos sortear essa caneca. Então, uma caneca para o Edson e para a Simone, uma para o Jauri e para a Rose, uma para mim, uma para você, para a gente participar aqui. E nós vamos sortear uma caneca do Família em Foco. É linda a caneca, é linda. Na próxima semana, para quem estiver com a gente na próxima sexta-feira, aí, mesmo horário, às 22 horas, próxima sexta-feira, nós estaremos aqui no mesmo horário. E outra coisa, pessoal, no mês de junho ou no mês de julho, né, eu vou até tenho que conversar um pouco hoje com o Edson, com o Jauri, eu estou querendo muito, Deus tem tocado no meu coração, para nós lançarmos um curso online para casais, para família. Eu tenho muito conteúdo, eu fiz a formação em 2 formações de coach, eu fiz a formação em analista comportamental, a base pastoral que eu tenho hoje, para fazer esse curso e abençoar casais. A gente não pode estar presente em alguns lugares, mas o curso vai, o pessoal da Inglaterra mesmo, a Veri, ela quer o curso. Então, lá na Inglaterra, ela vai poder assistir nossas aulas de maneira online. Então, eu vou conversar com o Edson, com o Jauri, para eles me ajudarem a gravar esse material o mais rápido possível, para nós lançarmos esse curso online por um preço, assim, acessível, que possa abençoar a nossa vida e a vida dos casais. Porque eu conheço pessoas, Edson, que investiram 100 mil num casamento, na festa do casamento, mas
nunca investiu R$ 40 em um livro. E aí o casamento acabou em 6 meses. Investiu 100 mil na festa, uma festa super top, só que o casamento não durou 6 meses, porque não tinha base nenhuma, não sabia o que era um casamento. Entrou de olhos vendados no casamento. Quando abriu os olhos, falou, rapaz, que triste realidade. Namoro era uma coisa, casamento muda tudo. Então, esse curso vai abençoar muitas vidas. Então, orem para que esse material fique pronto logo, para que possa abençoar a vida de vocês. Amém? Beijo no coração de vocês, obrigado pela participação. Vocês poderiam estar em tantas outras lives que estão acontecendo nesse exato momento, fazendo tantas outras coisas. Vocês optaram por estar aqui nos ouvindo, nos assistindo. E não faria sentido a gente estar fazendo uma live aqui se não tivesse pessoas nos assistindo. Então, independente do número de pessoas, hoje, graças a Deus, alcançamos um número muito alto, muito maior do que a semana passada. Eu creio que semana que vem vai ser melhor ainda. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por parar para nos assistir, para ouvir o que Deus tem através da minha vida e através da vida da pastora Silvana. E acho que o melhor legado nosso é o nosso testemunho, de casamento. 15 anos, vamos fazer 15 anos de casamentos, e graças a Deus, não que nós não temos problemas, as pessoas veem a gente sempre sorrindo, acham que a gente não tem problema, a gente tem problema, é que a gente aprendeu como enfrentar esses problemas e resolvê-los no dia a dia, não deixar para amanhã. Então, sexta-feira eu te espero para nós falarmos às 22 horas sobre essa questão. Qual que vai ser mesmo, pastora Silvana? Já deu um branco aqui. As armadilhas do casamento. Gente, vocês vão rir muito sexta-feira. Convide outras famílias, manda o link. Nós vamos criar um link antes para mandar para você, um cartaz, porque sexta-feira que vem vai ser uma sexta-feira muito engraçada, tá bom? Deus abençoe e a sua casa, a sua família, o seu casamento e os seus filhos, em nome de Jesus. Você não criou filhos para o mundo, você criou filhos para Jesus, para o altar de Deus, e eu profetizo que os seus filhos serão a bênção e que estarão no altar do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e até sexta-feira.